vocês aqui mais uma vez. Espero poder deixar alguma coisa de interessante na noite de hoje, que possamos falar um pouquinho de prosperidade, de entendimento da vida, né? Que é o que nós buscamos todos os dias na nossa vida, ao amanhecer, quando acordamos, ir até o espelho, né? Olhar para ver se a gente se sente bem, porque eu tenho que me suportar naquele momento que eu acordo, mas talvez a esposa, os outros do lado de fora não são tão obrigados assim. Então, o primeiro que a gente faz quando a gente acorda é nos harmonizar comigo mesmo, né? É o que ela disse aí, buscar meu eu sagrado, para que eu possa, através de mim, através daqueles que eu encontro, ser mais ameno, mais agradável, né? Que nem todo mundo é, mas a gente tem que esforçar todo dia, e o Espírito é conhecido por isso, pelo esforço que faz, não é isso? Então, obrigado por mais uma vez estar aqui. Espero poder contribuir com vocês de alguma forma nessa noite. Eu escolhi esse título, que é Se é possível ter prosperidade plena. A gente sabe que ser próspero não é fácil para ninguém, né? Mas é um desejo, eu posso garantir, da maioria. E o Emmanuel diz que sim. Na sua última lição do Pão Nosso, escrita pelo nosso Chico, ele disse assim: crê e segue. É bem importante o que Emmanuel fala. Os comentários dele são muito inteligentes, né? Ele diz assim: proclamarás a necessidade de bom ânimo. É o que o Cristo disse que nós teríamos que ter. Mas seguindo a estrada fora, semeando alegrias e bênçãos, ainda mesmo quando incompreendido de todos. É importante que a gente se atente pelas palavras do Emmanuel. Vocês me ouvem bem, gente? Porque não é fácil a gente querer a prosperidade sem que isso não afete toda a realidade do nosso campo de ação. Porque não é fácil ser bem-sucedido. E também ser bem-sucedidos, ninguém consegue ser sem esforços. E a gente, com isso, a gente tenta fazer uma troca daquilo que é aproveitar a vida imediatamente, ou fazer uma troca para o futuro, pensar no que é a minha vida hoje e no que a vida pode ser no futuro. Muita gente pode dizer o seguinte: mas eu sou imediatista, se eu tenho condição de aproveitar hoje, por que eu vou deixar para amanhã? Nós temos uma frase dessa, né? Se eu posso fazer hoje, por que deixar para amanhã? Mas é uma troca que a gente faz, e neste caminho nós encontramos críticas, porque quando eu quero ser bem sucedido, eu me esforço muito pelas coisas que eu desejo, e aí você se falta com a família, com os amigos, as festas, né, que a família às vezes faz, das crianças, das pessoas, aniversários, reuniões, nós nunca estamos presentes, e os amigos também nos cobram: por que você nunca está nas nossas reuniões, nos dias que a gente está aproveitando a vida, você nunca é presente? Porque eu estou fazendo uma troca dessas coisas imediatas para uma coisa do futuro. Eu estou priorizando a vida de alguma forma, principalmente quando a gente constitui família. Você começa a pensar nos filhos, no futuro, no estudo, o que será deles, né? Então, a gente está sempre fazendo algo. Agora, quando a gente prospera, depois de uma caminhada longa, as pessoas costumam falar assim: não, fulano deu sorte, né? Como a vida dele melhorou, né? E costumam falar assim: será que não tem nada de errado, não? Será que está tudo certinho? Será que não está cometendo nenhum crime, não? Porque parece que prosperou muito. Então, quando nós priorizamos o prazer imediato, nós esquecemos do futuro. Isso, você pode olhar ao seu redor que você vai ver isso. Ah, mas é algum defeito? Tem alguma doença a pessoa que pensa em só aproveitar hoje? Nenhuma. A vida acontece hoje, não é assim que a gente diz?
Então, quando a gente prioriza algo para o futuro, é porque nós estamos pensando no amanhã, mas nem todo mundo é obrigado a pensar como a gente. Então, é lógico que a gente, para ter um futuro, como nós somos pessoas normais, nós queremos ter um planejamento. Eu não conheço ninguém bem sucedido sem planejar, e tudo no mundo espiritual é planejado. Se nós estamos aqui hoje, houve uma programação para estarmos aqui. E costuma a pessoa achar que é determinismo, né? Estou aqui porque as coisas têm que acontecer e vai acontecer, não depende da minha ação. Depende sim. O livre-arbítrio é respeitado em todas as instâncias. E nós decidimos se eu quero uma coisa ou outra. Então cabe a mim escolher. Mas nós somos pessoas comuns, temos sonhos, temos metas e objetivos. Mas é difícil ter foco, é difícil ser organizado, é difícil manter isso, porque muita gente acha que as coisas têm que acontecer, é igual quando as pessoas começam a vir o centro. Nunca vieram, às vezes muda porque aconteceu alguma coisa grave. Eu estou vindo aqui já faz 30 dias, minha vida não mudou nada. Mas não é para mudar assim tão rápido, né? Primeiro a gente manda um recado direto, não meia boca, para o universo nos responder. Então, ele vai colocando isso, formulando aquilo que são os nossos pensamentos. Mas nós já estamos preparados para receber aquilo? Aí é que está, é meu tempo agora, é o tempo de preparação. Se eu for imediatista, não vou receber. Então, é isso que a gente precisa entender. Então, às vezes eu falo assim, mas nós precisamos acordar cedo e colocar o mundo em ação. E o mundo em ação é o meu mundo, não é o mundo do outro. Aí a pessoa fala, um dos meus prazeres é dormir. Eu adoro dormir. Mas se for para a gente ter uma vida saudável, fazer às vezes uma dieta, olhar no espelho, agradar de si mesmo. Olha, mas um dos meus prazeres é comer. Então você vê que você vai tentando trocar e não consegue, porque as pessoas decidiram, e tem gente que decide assim, eu me decidi ser feliz hoje. Eu acho isso muito bacana, eu quero viajar, quero aproveitar a vida, quero passear, e isso acontece mesmo, quando as pessoas se dedicam a fazer isso imediatamente. Só que isso não é uma coisa bem aproveitada. Observa, todo o dinheiro que eu junto eu faço uma viagem. Mas será que é uma viagem que eu gostaria mesmo no futuro de fazer? Não, porque eu estou aproveitando hoje. Então o dinheiro às vezes não é suficiente, a condição não é suficiente, ou eu tenho que parar de trabalhar porque eu não consegui nem as férias ainda, eu já programei uma viagem. Então é preciso que a gente tenha a consciência que em algum momento você tem que colocar na balança. O que eu vou fazer mesmo? O que eu tenho que fazer? Mas viajar é legal? Algum defeito nisso? Não, cada um é cada um. Eu posso aproveitar a minha vida hoje e deixar amanhã para ver o que Deus quiser. Mas essa balança tem que acontecer se eu pretendo alguma coisa para o meu futuro, para a minha vida. E você pode pensar o seguinte, quando eu deixo para o futuro para aproveitar, ele é mais duradouro, porque eu programei a minha vida para isso. Mas você pode também me falar assim, você vai viver até lá? Aí não me cabe fazer essa resposta, né? Porque graças a Deus eu já não sabe o dia que vai embora. É a única certeza que a gente tem, mas não tem a data, né? Isso é muito bom. Então, não tem problema nenhum de eu aproveitar a vida imediata, nenhum problema. Eu posso aproveitar no momento que eu quiser. Então, quando nós conhecemos, por exemplo, a vida de pessoas que tiveram uma vida que nós até invejamos na juventude, de pessoas que sempre aproveitou a vida, mas depois, no final, a gente está numa situação muito mais privilegiada. E aí a pessoa, às vezes, até é uma pessoa meio depressiva, porque ela enxergou, depois de madura, a irresponsabilidade que teve na sua vida inteira, que ela poderia ter planejado algo e não conseguiu. Então, às vezes nós nos deparamos com pessoas assim e falamos assim, mas fez tudo na sua juventude,
e agora não sobrou nada para se fazer. Quantos a gente conhece pessoas que foram muito bem sucedidas e que hoje, infelizmente, não sobrou nada? Às vezes nem não, né? Então é preciso que a gente tenha foco, tenha organização. Às vezes a gente perdeu as nossas melhores oportunidades porque a gente quis optar por algo imediato, e essas oportunidades dependiam da gente ser uma pessoa mais assídua nas nossas responsabilidades. Não realizou nenhum grande sonho, porque os sonhos foram todos pequenos, de eu aproveitar imediato. Então, a gente consegue, por exemplo, que muita gente aproveita muito a vida, mas não tira nenhum projeto do papel. Tem gente que tem muitos planos de finais de semana. No final de semana consegue fazer coisas maravilhosas, mas na segunda-feira, que é o dia de ação, levanta meio-dia. Então a gente não consegue ser prósperos fazendo algo. Não quer dizer que você possa às vezes trocar a noite pelo dia. Quantos de nós trabalhou à noite, às vezes dormindo pouco, porque a situação não competia com a gente, o salário era tão pouco que você, com só o salário, você não sobreviveria. Você precisou de fazer outras coisas extras, né? Então, isso acontece muito, mas a gente precisa entender que a gente, em algum momento, precisa combater essas características que a gente traz conosco. Às vezes tem gente que fala assim: eu gostaria de fazer tanta coisa e não tive nenhuma aptidão para isso. Gostar de um instrumento musical, por exemplo, e falar assim: mas nunca me dediquei, eu nunca me servi, por exemplo, a tocar sanfona, um violão, um piano. E às vezes a gente não entende que nós tivemos uma programação muito interessante, porque às vezes eu me dediquei tanto ao violão, à sanfona ou um piano, e eu não fiz mais nada na minha vida. Eu cheguei lá em cima, pelo amor de Deus, me tira isso, não deixa eu nem aprender, para me abrir meu leque para outras coisas, para que eu possa aprender outras coisas, porque eu me dediquei só à sanfona a vida inteira, não fiz mais nada. Então agora tira isso de mim, nessa programação que eu tenho, tira esse instrumento, senão eu vou me dedicar de novo só isso, e não vou ter outras coisas na vida para se fazer. Então é importante. Emmanuel disse assim: não só ensinarás o bom caminho, agirás de acordo com os princípios elevados que apregoas. Por que isso é tão importante? Porque às vezes eu falo de uma coisa, mas minha ação está de outro jeito. As palavras não trazem o eco para que eu possa andar, né? Eu falo para vocês de uma coisa, mas a minha ação é outra. Quando você me vê e fala assim: não, ele prega tão bem, né? Mas é só pregar, porque olha a vida dele, tem nada a ver com aquilo que ele fala. E aí nos leva o Evangelho de Mateus. Jesus nos fala no capítulo 23, de 1 ao 12, Jesus censura os escribas e os fariseus. Então falou Jesus à multidão e aos seus discípulos, dizendo: na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e os fariseus. Observai-os, pois, e praticai tudo que vos disserem, mas não procedais em conformidade com as suas obras, porque dizem e não praticam. E aí ele diz assim: pois atam fardos pesados e difíceis de suportar, e os põem aos ombros dos homens, mas eles, porém, nem com o dedo querem movê-los, e fazem todas as obras a fim de serem vistos pelos homens, pois trazem largos filactérios. Vocês não devem saber o que é, mas eu vou explicar. E alargam as franjas dos seus vestidos. O que são os filactérios? São caixinhas de couro que contêm um pergaminho de textos bíblicos judaicos, transportando o ritual judaico junto à testa e o braço esquerdo. Nós estivemos lá em Jerusalém. Estando lá, eu vi que a gente foi no Muro de Lamentação conhecer e tal. Ao que chegamos, tinha uma barraquinha, o judeu já foi direto nela, pegou
É uma coisa de couro assim, quadradinha, dessa altura. Colocou no dedo, cruzou o braço todo, colocou na testa, cruzou. E aí eu não aguentei aqui, falei, deixa acabar que eu preciso perguntar. Aí eu perguntei, nem sei se ele me falou se era esse nome aqui, porque na hora eu não captei. Mas é um ritual que acontece todos os dias. Eles têm que fazer pelo menos uma vez por dia. Outra coisa que nos chamou a atenção foi deles pegarem a mesma oração e, além de fazer o ritual de balançar o corpo, eles lêem a mesma oração todos os dias. Eu já sei de cor, não precisava ler, né? Mas é um ritual, preciso ler, além de fazer o gesto. E a gente, em diversos lugares que a gente visitou, nós nos deparamos com isso. Então, isso faz parte da vida deles. E Jesus continua, e amam os primeiros lugares nas ceias e os primeiras cadeiras nas sinagogas e as saudações na praça. Oi, tudo bem? Por quê que Jesus nos fala isso? Serem chamados pelos homens de rabi. O que significa rabi? Professor, mestre, líder espiritual. Vós, porém, não queirás ser chamados de rabi, porque um só é o vosso mestre, a saber, o Cristo, e todos vós sois irmãos. E a ninguém na terra chamais de vosso Pai, porque um só é o vosso Pai, o qual está nos céus. Nem o chamais mestre, porque um só é o vosso mestre, que é o Cristo. Porém, o maior dentre vós será o vosso servo. E o que a si mesmo se exaltar será humilhado, e o que a si mesmo se humilhar será exaltado. Daí para frente Jesus começa a chamá-los de hipócritas, e aí são uma série de situações que Jesus os chama, por eles fazerem aquilo que ele sempre gosta. E Jesus fala dessa largura das mangas da barra, onde vai escrita os versos da Bíblia. Então, e ele fala em Deuteronômio capítulo 6, fala da postura deles, e depois ele diz também no capítulo 11, ponde, pois, estas minhas palavras no vosso coração e na vossa alma. Quer dizer, se eles são, como Jesus diz, que têm direito de passar a palavra, porque eles são os doutores da lei, mas eles deveriam de fazer a mesma coisa que faz a pregação deles, que o Emmanuel falou, e eles não fazem. E por que eles gostam de estar sempre com essa manga larga, com esses escritos? Para ser cumprimentados na praça? Para quê? Para que sejam chamados de pessoas que têm piedade, que não é uma verdade. Então, por isso são chamados de hipócritas. Por isso, faça o que eu mando, mas não faça o que eu faço. É a palavra dos fariseus. Mas vamos lá. Nós vemos a palavra de 2000 anos. E hoje? O que nós vemos na vida de hoje? 2000 anos se passaram. Como nós nos agimos? O que nós mais usamos hoje na nossa vida? Não é o celular? Não são as redes sociais que nós nos comunicamos? E o que nós vimos até hoje? Agora, não é a manifestação do egoísmo também de cada um de nós? Não é isso que nós estamos exaltando o tempo inteiro? Tentando achar para nós seguidores, pessoas que nos curtem? Não é isso que a gente tem feito? As redes sociais escancarou o egolatria, né? De cada um de nós, o próprio ego. Nós nos exaltamos isso o tempo inteiro. E todo mundo é dono da verdade, não é assim? Todo mundo é melhor que todo mundo sabe da verdade. O orgulho não tem dúvidas, né? Só tem certezas. O orgulhoso, ele tem certeza de tudo. E as redes sociais, ela nos trouxe para todo mundo, e quem mexe com algum comércio ou tem algum trabalho sabe disso, nos trouxe algo que nós não tínhamos,
O pequeno não tinha comparação ao grande. O supermercado grande, as redes, as grandes empresas podiam fazer propaganda nas televisões e todos nós nos conhecíamos. E os pequenos? Só boca a boca. As redes sociais, através da rede social de cada um, eu mando o que eu faço para você, você manda para o seu amigo. Se eu tenho 2.000, 3.000, mando para os 3, ou eles vêm através da minha rede social e propagam isso para mim. Daqui a pouco o meu negócio é um negócio bem sucedido e eu começo a me prosperar. E a rede social trouxe isso para nós, é uma grande sacada, mas alguém tem que bancar. Ela não trouxe para mim só usar, eu uso também pagando, e é disso que elas sobrevivem. E é importante que a gente entenda que isso, além de fazer um bom e sucesso para muita gente, o problema maior é eu me vender, né? Porque muita gente passou a se vender, né? Se você perguntar uma criança hoje, o que você gostaria de ser? Fala assim, eu quero ser como é que eles chamam de influenciador. Mas isso não é profissão, isso é uma oportunidade, é momentânea. Eu posso fazer sucesso hoje e amanhã não mais. Ou aquilo que eu fiz sucesso por algo que eu criei hoje, amanhã cai em desuso. Então não é profissão, né? E hoje, se você perguntar a criançada, todo mundo quer ser influenciador. Mas a gente sabe que o progresso íntimo não acompanha o progresso exterior. É diferente. O passo é dado a cada compasso. Então, primeiro vai às vezes a tecnologia, a sabedoria, a intelectualidade, depois vem a moral acompanhando. Então, tem um tempo? Tem. Um tempo, às vezes, até de sofrimento, para que eu entenda que a minha moral não está muito legal, foi jogada ao lixo, eu tenho que correr atrás, né? Então, mas isso é importante que a gente entenda, que nós temos desafios imensos, que nós não estamos buscando ou preocupados. Nós estamos buscando muito imediatismo, mas nós temos hoje desafios nos nossos lares, nas nossas empresas, nos nossos empregos. Nós estamos hoje de 3 a 4 gerações trabalhando junto. E quanta dificuldade a gente tem. Quem tem empresa sabe disso. Primeiro que os jovens, eles não esperam o tempo para ganhar uma qualificação, para ter um aumento de salário, querem tudo para ontem. E acham que as pessoas mais velhas têm que acompanhar também tecnologicamente, como eles, as máquinas computadorizadas e assim por diante. E não é fácil para eles. Mas também tem a contrapartida. Os mais velhos também, que não atingiram grau de comando, não querem aceitar também ser mandado para os mais novos. Então você tem um conflito muito grande hoje nas empresas, nos empregos, que são conflitos que todas as empresas precisam de resolver. Primeiro precisa das pessoas mais maduras, porque elas têm uma responsabilidade muito maior, e precisa desse jovem que está vindo aí com a gana alta, nasceu na tecnologia, está disposto, né, a fazer as coisas girarem rápidas, porque também eles não têm muito tempo para esperar, são pessoas que não esperam. Então, esses conflitos são difíceis de convivência. O codificador escreve na Gênesis, esclarecido pela espiritualidade, Allan Kardec disse assim, que os desafios da transição são as entranhas do ser humano, que são as entranhas, de acordo com coisas que a gente ouve, dá vontade de vomitar mesmo, né? O fígado dói, de tanta bobagem que a gente ouve para todos os lados, ou que você vê, que você nem suporta. E aí Emmanuel diz assim, a humanidade voltou para o ambiente externo, e voltou, porque quanta coisa encantadora nós temos por lá de fora, quando você olha para fora, quanta coisa nova, quanta criação do homem que nos encanta, que nos deixa às vezes de boca aberta. Hoje, se nós olharmos, por exemplo, a ciência, quanto desenvolvimento, quanta coisa, por exemplo, nos anos 80, quando eu morei em São José do Rio Preto em 89,
nós perdíamos em São José do Rio Preto 15 pessoas de AIDS por mês. Era uma a cada 2 dias. Hoje a ciência trouxe coquetéis, já tem cura dentro da AIDS, quer dizer, tem muitos anos já, mas hoje já trouxe. Olha o que a ciência está descobrindo em coisas de cura de doenças, e a filosofia também, abrindo caminhos através da valorização incondicional da razão. A gente vai nos deparando com coisas novas na nossa vida, que até então a gente não tinha. Tecnologia para as cidades, né? Antigamente a pessoa falava assim: eu tenho que lavar roupa, meu filho, não posso ir em lugar nenhum. Agora você põe na máquina, ela lava, ela enxuga. Às vezes você já tem uma passadeira automática, põe lá também. Então, nos deu condição de aproveitar a vida mais e melhor. E no campo, quantas máquinas automatizadas? Quantas para colher, para plantar? Você no ar-condicionado, ou dentro da máquina, ou na sua sala, programando. Drone batendo veneno, sai, não precisa mais de um trator ir lá para bater veneno. A Copercites tem essa tecnologia há alguns anos já, de sair, de ver onde é que está o problema, bater o veneno, só que necessita ali na praga. Agora usaram para a dengue, emprestou para a prefeitura, para as casas que estão fechadas e os moradores não abrem, ou não estão por algum motivo. Então, quanta tecnologia para a engorda de gado, tudo automatizado. Quando você chega num confinamento grande, você fala: meu Deus, como é que trata disso? Tudo automatizado. Então, a tecnologia veio nos ajudar muito na nossa vida, para que nós pudéssemos viver melhor, aproveitar a vida melhor. Porém, nós esquecemos de uma coisa muito interessante, só você vendo: o Espírito, que somos nós. Essa é uma roupa que nós ganhamos para estarmos aqui. Quem somos nós? Esse Espírito que tem essa inteligência, que tem sabedoria, que viveu, nós não sabemos quanto, e por bondade e misericórdia temos esquecimento, para que a gente possa conviver com aqueles que fazem companhia conosco todos os dias, né? Então nós estamos esquecendo do Espírito. Olha os desafios das doenças que estão voltando. Será que não é para chamar a atenção? Na mesma hora que ele fala de cura, nós falamos de novas doenças. Por quê? Porque precisamos ser chamada a atenção para novos tempos, para uma vida que, fulano, você está esquecendo, você está aproveitando a vida, que bom, mas você está esquecendo do principal. A hora que a dor chega, a primeira coisa que a gente faz é berrar, né? Deus, me acorde, pelo amor de Jesus, estou com dor, não é? A hora que a dor chega, a gente entra em desespero. Então é preciso entender as palavras do Cristo, quando ele diz no 2º mandamento: amará o teu Deus e depois amará o próximo. Quando eu preocupo com o outro, eu livro o meu quintal da sujeira, eu resolvo limpar o lixo que eu vejo na minha porta, eu consigo não deixar água parada por causa da dengue, eu consigo preocupar com o próximo. Quando a gente teve a pandemia, as pessoas não estavam nem aí, por isso que a doença espalhou naquela época, porque eu não tive nenhum sintoma, o outro que expôs, não é? Então, é esse o mandamento que a gente precisa entender: amar o outro, o próximo, entendimento que o outro é como eu, é meu irmão, que eu não posso querer o mal dele, para que eu possa não fazer com que ele sofra. E agora, quantas guerras? Só de imediato, 4 guerras e mais guerras. O que nós estamos aprendendo? O que está faltando-nos? É o egoísmo, de novo. Eu interesso só pelas minhas coisas, pelo meu umbigo. Isso a gente precisa ser chamado a atenção. Entendimento: o outro faz parte de mim. Ou é a relação com Deus ou é com o outro. E para ir a Deus eu preciso relacionar com o outro. Está tudo aqui, relacionado. Aí é característica da transição. O mal não se esconde mais, né? O mal está aí às claras para todos nós. Jesus disse que no final dos tempos o mal chegaria a tal ponto que o amor esfriaria. Talvez seja isso que esteja acontecendo.
né? Nós estamos próximos da transição e nós precisamos prestar atenção. No Salmo 1 diz assim: a felicidade dos justos é o castigo dos ímpios. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem deterá no caminho dos pecadores. O livro dos Espíritos fala nas escalas dos Espíritos, dizendo que nós não estamos no mesmo patamar, que cada um está numa escala, e nós, nesse momento, nós estamos todos juntos, na terceira ordem. E o que é que puxa aqui nessa terceira ordem? Orgulho e egoísmo, que nós ainda temos muito aguçado em nós. E aí, ele diz que o mal predomina, e que o mal tem que chegar ao ápice, para que os bons cheguem ao ponto de falar: não aguento mais, não suporto mais. Porque cada um que é bom, o que ele preocupa? Com a vida dele. Eu quero trabalhar, eu quero as minhas coisas, eu quero progredir. O mal não deixa, alguém toma conta para lá. Então a gente tem que entender que nós estamos aqui, ó. E onde está o mal? Em todos os lugares, inclusive no seu celular. A hora que você abre, você vê tudo nele, ou na TV, se você preferir, mas está aí. A agressão gratuita, às vezes tem alguém no podcast que está aqui falando mal, tem muita gente, tem 30, 50 mil pessoas. Vou entrar, pode fazer uma pergunta, vou fazer uma pergunta bem maldosa mesmo, porque eu não sou conhecido, que aí o cara vai querer me responder, alguém vai querer saber quem sou eu vou ganhar alguém, adeptos, alguém que vai me curtir, eu vou ganhar pessoas que nunca me viram, através de eu fazer algo que eu nem conheço do assunto, às vezes, e eu entro para poder fazer uma pergunta apimentada, pelo menos, para poder prejudicar o outro e ele tentar me responder, para que eu possa ganhar. Aí eu pergunto: e quem são essas pessoas que estão curtindo isso? Essa violência, essa ignorância, essa força? E aí o espírito ignorante não tem nenhuma noção da ignorância. Esse Kardec diz, ele diz assim: nem todos são maus, são vaidosos, maliciosos e levianos. Porque hoje todo mundo entende de política, todo mundo entende de medicina, todo mundo é coach, né? Tem especialista em tudo hoje. Você pergunta: uma pessoa especialista, costuma TV falar assim: consultamos especialista. Quem é? Não fala o nome, porque não tem, é só para te enrolar. Aí eu consigo, eu passo a notícia e falo: foi falado com especialistas, disseram isso. O especialista é eu, com a minha verdade. Aí eu passo a falar para você que eu consultei um especialista, porque todo mundo é especialista hoje. Então a gente precisa compreender. Todos esses maliciosos, levianos, eles dão orientação sem verificar a verdade, porque não interessa a verdade, interessa que eu ganhe adeptos que me curtam. Eu ponho na rede, vocês vão lá e me curtem, quando eu fico numa felicidade, posso abrir um negócio, mas já tem gente que gosta demais de mim, vou começar a dar aula. Aí começa a dar aula, porque é coach, todo mundo. E aí, quando Kardec fala aqui da transição na Gênesis, as entranhas que seriam abaladas, o Divaldo fala assim: a viagem mais importante que temos que fazer é para o nosso interior, porque todo mundo sabe tudo, não sabe? Agora traz daqui e faz esse caminho para aqui. A distância que é longa, porque aqui é saber, aqui é vivenciar, aqui é como eu lesse o Evangelho e seguisse as palavras do Cristo. É o que o Divaldo fala. É uma viagem longa, difícil de ser feita, porque uma coisa é eu saber da verdade, uma coisa é eu entender o que é verdade, e eu não preciso nem ter religião. Que às vezes a pessoa fala assim: não, mas o pastor, o padre, na exposição espírita me falaram isso aqui. Todo mundo sabe o que é verdade, o que é mentira, todo mundo sabe o que se deve fazer ou não. O problema é que está escrito aqui, eu decido o que eu vou fazer, é o livre-arbítrio. Eu cometo crime se quiser, eu faço as coisas erradas se eu quiser, senão eu não preciso fazer. Agora,
se me cabe fazer, nem tudo eu devo fazer, mas se me cabe fazer, eu estou decidindo pelo erro. Depois não pode chorar, mas eu estou me decidindo, porque nós nos enganamos nós mesmos, procrastinamos as nossas obrigações, aquilo que eu deveria ter uma relação melhor, eu não procuro fazer. Então, às vezes, a gente esquece que muitas vezes eu sei coisa para ensinar o outro, mas eu não passo adiante. Então, é a mesma coisa que eu não soubesse. Se eu não passo, se eu não ensino, se eu não faço com que as pessoas saibam aquilo que eu sei, é a mesma coisa que eu não souber. Não é? Eu não passei para ninguém, então eu não sei. Não aprendi. Então, a gente precisa entender, por exemplo, que não dá mais para empurrar com a barriga, não dá para ter uma vida dupla mais, dá? Com tanta tecnologia, todo mundo sabe onde você está a qualquer momento, dá para continuar tendo uma vida dupla? Não. Dá para a gente não mais entender que não dá para mim ser uma pessoa desorganizada, ter uma vida financeira, que eu não sei o que eu estou gastando, e nem sei se eu vou ter o dinheiro. Tem pessoas que chegam na empresa, às vezes com 10 cartões no carteiro. Eu espero que aqui não tenha ninguém. Aí chega e fala assim: quanto deu minha compra? R$1.000. Isso aqui é só uma suposição. Aí chega assim, passa o cartão. O senhor não deu o cartão. Quanto que deu a compra? Passa então a metade. Não deu também. Passa R$200 para mim. Deu. Então, deixa eu pegar outro. Passa nesse para mim, vê se passa 200, não, nesse não deu, então vê se passa, e assim você vai nos 10 cartões para tentar passar essa. Por que essa pessoa tem 10 cartões? Ela está preocupada com a vida financeira dela? Ela vai pagar a anuidade desse cartão? Ela vai pagar essa conta? Não vai. Então não cabe mais, na altura que nós temos de conhecimento, ter esse tipo de relação mais. Nem comigo, nem com a minha empresa, nem com meus funcionários, nem com ninguém. Não dá para passar rasteira no próximo mais. Não cabe mais a nós isso. Tem que virar essa chave da responsabilidade. Não dá para a gente continuar, por exemplo, eu tenho uma diferença a resolver com um parente, com meu avô, com meu tio, com a minha esposa, com meu filho, não importa. E eu vou procrastinando isso, vou deixando isso passar. Por enquanto dá para resolver com o diálogo. Será que se eu deixar esse caldo entornar vai dar? Porque você vai adiando, isso vai crescendo. Quando uma pessoa fala assim, de um dia para outro, a pessoa quebrou, por exemplo. Ninguém quebra de um dia para outro. O casamento acabou, também não acaba de um dia para outro. São coisas que vão acumulando, né? Vai chegando, o copo vai enchendo, uma hora uma gota entorna. Por quê? Porque eu deixei acumulando, eu não resolvi. Então não dá para adiar mais a minha responsabilidade. Não dá para adiar aquilo que eu preciso aprender. Precisava ler um livro, acho que está na hora de eu correr. Eu preciso fazer um curso, está na hora de eu fazer. Não dá para mim mais adiar. A vida não espera, a vida está muito corrida, as coisas estão mudando de um dia para outro. Você não conhece nenhum especialista, nenhuma área, que consegue ler aquilo que está sendo lançado na área dele. Você não consegue acompanhar, ninguém. Eu sou engenheiro, eu vou buscar o que estão lançando de engenharia, de coisa, não dou conta, porque é muita coisa. Na medicina é a mesma coisa, em qualquer área. É muito lançamento todos os dias, ninguém aguenta acompanhar. Agora imagina aquele que não liga, continua só com aquilo que aprendeu lá atrás, sem buscar novidade. Então é necessário, é preciso que a gente tenha prioridades na vida, que a gente entenda que todo mundo quer ser feliz, não quer? Todo mundo quer ser feliz, no trabalho, no amor, todo mundo quer sorrir, todo mundo quer ter uma vida leve, mas eu é que escolho ter uma vida leve, ser tolerante, eu escolho ser feliz. Aí você fala, como é que você é feliz se tem problema? Mas quem que você conhece que não tem problemas? Todo mundo tem. Problema vai ter? Vai ter sim. Vai ter preocupação? Vai ter sim. Mas vai ter também alegria, prazer.
companheirismo, né? Então, eu escolhendo o caminho é o mesmo. É a mesma coisa de eu escolher fazer uma obra. Eu vou fazer uma obra ruim ou boa? O tempo é o mesmo. Eu estou gastando o mesmo tempo para fazer uma coisa ruim, se eu posso fazer uma coisa boa. Então é necessário que a gente escolha isso. A vida que eu estou vivendo, a programação que eu fiz, porque às vezes a gente cai numa zona de conforto e não me interessa mais fazer além daquilo que eu já faço. Bem, a vida de conforto é um perigo, porque você vai ficando para trás e depois você fala, meu Deus, e agora? Não tenho resultado. Aí você pergunta, e fulano, que vida, como é que está a sua vida? Você, a vida que Deus quer. Não, Deus não quer não, quem quer é você, né? A gente costuma dar essa, a vida que Deus quer. Não, Deus não quer não. Deus quer uma vida boa para você. É preciso muito mais. A gente acha que resultado você colhe rápido, não colhe. É igual academia, você entra na academia e fala assim, nossa senhora, vai chegar o verão, preciso entrar porque eu não saí de férias, né? Mulher que chega e fala assim, é porque eu vou com um biquíni, eu preciso de ir lá fazer umas academias. Mas o resultado não vem assim, a não ser que você vai no médico fazer uma lipo, né? O resultado demora, e aí você colhe o resultado de acordo com o esforço. Não final de semana trabalhando duro, uma semana que eu vou colher o resultado para me ter vida fácil. Então a prosperidade ela vem com esforço de longa data. E se você tirar esse exemplo como academia, você vai entender que eu só vou ter um corpinho bonitinho lá na frente, depois de anos trabalhando isso todos os dias. Como é que eu saio de um vício, por exemplo? Eu saio de um vício falando assim, você quer parar de fumar? Não, cigarro, a terapia para mim, aquilo me relaxa. Como é que você vai parar? Você já falou para você que aquilo é bom. Que me relaxa, beleza, posso parar de fumar. Quando eu estou tenso, nossa, que me ajuda pra caramba. Então a gente precisa de prioridades. Há tempo para plantar e para colher, né? Eu estou vendo lá, eu estou apertado pela hora. Então a gente sabe, tem gente que sabe de tudo na TV, nos esportes, em novela, mas não sabe debaixo do nariz. Às vezes você preocupa tanto com a vida do outro e com as coisas que estão acontecendo ao seu redor, você não vê seu filho entrando em depressão. Nos dias de hoje, quantos estão hoje? Né? Então uma dificuldade imensa de lidar com os jovens, às vezes entrando na droga porque ele não viu outro caminho, e nós não estamos enxergando, porque nós estamos vendo ao nosso redor, vendo a vida do outro que está postando, vendo o que a televisão diz, vendo o esporte que está passando lá na Inglaterra, na Espanha. Eu estou vendo debaixo do meu nariz. É importante que a gente tenha esse entendimento. Qual a distância que está de você, da vida que você leva, para a vida que você gostaria de levar? Será que a distância que você está colocando é a barreira que você mesmo coloca? Da preguiça, de que eu não quero levantar cedo, do que eu não quero parar de fazer isso, porque eu fiz isso a vida inteira. Você está sempre colhendo os mesmos resultados, mas o mundo está mudando muito rápido para a gente continuar assim. Então, a gente ou dá desculpa também do governo, e não, o governo está muito terrível. Lá em casa ninguém me incentiva, meus amigos não me incentivam. Olha, Cristo já dizia que santo de casa não faz milagre. Então não espere, porque você vai morrer esperando. Se eu quero prosperar, eu tenho que buscar além de mim. O que eu posso contar? Com a fé que eu tenho, pedir firmeza para que eu levante disposto, que eu ganhe intuição para que meu negócio dê certo, porque não é copiando ninguém que meu negócio pode dar certo. Tem ondas, né? São ondas que passam por a gente, mas não é copiando, que cada um tem seu jeitinho, cada um tem o seu tempero diferente. Por isso que às vezes o negócio do outro dá certo, o da gente não dá. Quantas pessoas você conhece, por exemplo, que fez um sucesso só na vida? Que manter o sucesso é muito difícil. Fazer sucesso não é tão difícil, mas mantê-lo é muito difícil. Quantos jogadores de futebol que você viu uma vez só e nunca viu mais? Foi convocado uma vez só, você nunca sabe onde é que ele está. Cantou, fez uma música só, fez sucesso, nunca mais você viu, cantou uma música boa, né? Mas ninguém nunca mais viu falar dele.
ator, só fez ou uma novela, um seriado, ou um teatro, nunca mais se ouviu falar nele, porque manter sucesso é muito difícil. Então nós estamos aqui, às vezes, você está numa família que você fala assim, mas eu não curto porque minha família não é como eu, parece que eu nasci na família errada, eu tenho um problema de saúde que eu gostaria de não ter, eu gostaria de ter vindo numa situação diferente, a minha família é muito pobre, nasci num país de guerra. Não importa se é de guerra ou de paz, se é pobre ou rico, se sua família te apoia ou não, se te curte ou não, se você curte ou não. Nós fizemos uma programação e depende da necessidade do mérito de cada um. O Espiritismo conta isso com muito belo, para que a gente entenda que nós que sempre pensamos que a reencarnação é a evolução, nós estamos no lugar certo sempre, e nós dependemos daquele ambiente para evoluir, porque depende daquilo que eu nasci para que eu possa chegar adiante. E olha, não sei quantas vezes nós já viemos aqui, mas a gente não passa uma vida sem fazer só isso aqui na moral, espiral, não é mais nada que isso, porque nós infelizmente deixamos para depois. Então o que a espiritualidade nos diz, a vida mostra na prática todos os dias. Então a gente precisa ser mais consciente, participativo, ter uma construção de vida fazendo com que as soluções que a gente quer do bem, fazer o seu melhor, em prol do melhor. O André Luiz fala assim, toda pessoa que serve além do dever encontrou o caminho para a verdadeira felicidade, porque às vezes eu só faço aquilo que sou mandado, não faço além, e eu preciso buscar isso. A vida é uma jornada, e a vida quer contar de si mesmo para a gente. Às vezes você está esperando algo grandioso, mas são detalhes na sua vida que vai te mudar. Não dá para ser tudo hoje, mas Joana de Anjos diz assim, a coincidência é a presença discreta de Deus propositadamente, olha que legal, programada para dar certo na hora exata e nas circunstâncias ideais. Então é isso que a gente precisa entender, as coisas só acontecem porque está na hora, porque eu estou merecendo, eu estou colhendo aquilo que eu plantei. Fazendo isso, eu vou ser feliz, eu vou colher os frutos, porque nós temos que lutar, enxergar o belo. O Cristo diz assim, se sua visão for bela, tudo ao seu redor é luz, se não for, tudo ao seu redor é trevas. Então cabe a mim enxergar a vida, enxergar o belo que a vida proporciona. Eu posso sair na rua e ver tudo cinza, e achar defeito em tudo, que minha vida não está boa, meu corpo não é legal, minha família não é boa, mas depende do que eu olho. Se eu olhar com um olhar bom, tudo será luz. Eu vou ver que as coisas estão funcionando bem, que se a prefeitura não está do jeito que eu gostaria, ele está fazendo o máximo que pode. Mas eu estou vendo falar demais. Falar todo mundo ouve, mas é verdade, eu estou constatando isso. Então é preciso, e eu vou saltar aqui para terminar, porque senão nós já passamos da hora, viu? Eu nunca consigo dar uma palestra, para ser sincero, toda vez eu estou atrasado. Então temos escolha. Primeiro é saber olhar coisas ao nosso redor, para que você tenha uma vida que você queira ter, da vida que você tem hoje. Qual a distância? Pensa nisso. Qual a distância? O que falta mudar em mim para que eu possa mudar? Jesus diz também assim, pois quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Quanto tem de luz, crede na luz. Presta atenção na beleza da vida. É as últimas frases. Presta atenção na beleza da vida. Toda vez nós recebemos toque. A moça disse aqui, silencia seu coração, sua mente, para que o seu eu sagrado possa ouvir a voz que vem do alto. Olhe o tempo e coloque a seu favor. Cada minuto da sua existência é como um convite da transformação que você precisa, que fará de você uma pessoa mais lúcida, um ser humano melhor, mais maduro espiritualmente, mais capacitado,
para você ver a lei divina trabalhando em si, sobre você, agora colhendo amanhã o que estamos plantando hoje. Se eu não plantei coisas legais, tá? Muda hoje, começa a plantar. Se tem um vizinho que não gosta de você, começa a orar por ele, que amanhã mesmo ele vai bater na sua porta e agradecer. Amanhã, daqui a uns dias, tá? Nada funciona assim no universo. Desperte, acorde, o universo quer te ajudar. Mas você precisa despertar para isso, vira a chave da sua vida. Talvez seja isso que você esteja precisando nesse momento. Deus te criou para você ser feliz. E nós temos um monte de anjos ao nosso redor. As pessoas que faleceram da nossa família, porque o anjo da guarda, de alta hierarquia é um. Mas nós temos um monte aqui perto da gente, que gosta da gente, e te dá toque e fala, tem de ânimo, levante cedo, comece a ter ação na sua vida, e você está com o ouvido, tá? Então, destape enquanto é tempo, porque a vida está mudando, e não vamos vê-la só pela janela, vamos ver se a gente faz parte, e ande junto, para que possamos colher coisas melhores, e parar de reclamar, porque às vezes nós não somos felizes, não estamos colhendo a vitória, porque nós estamos reclamando, clamando de novo para o universo, aquilo que estamos sofrendo, e aí ele fala assim, eu vou te mandar mais um pouco do que você está querendo, e você recebe de novo aquilo que você não queria. Obrigado, boa noite, desculpa, eu passei do horário.